E o anjo olhou para mim seriamente e disse mentalmente para mim: olhe para dentro desta igreja. Quando eu olhava para dentro da igreja, eu ficava assim, chocada. Eu via um cemitério com muitos túmulos, muitos túmulos. E era só cemitério mesmo, era só túmulos que eu via ali, eu não via uma alma viva ali dentro. E eu ficava chocada, eu falava: meu Deus, mas aqui é uma igreja. Aí eu olhava para ele mentalmente falando: mas aqui é um cemitério? Eu ficava confusa. Aí ele olhava seriamente para mim, ele disse: a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, povo abençoado do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cândido Freire. Amados, hoje eu trago um áudio muito forte de uma irmã, qual ela relata um despertamento, o arrebatamento. Deus arrebata ela, Deus manda um anjo levar ela. E ela é levada pelo anjo, e quando ela passa à frente de uma igreja, da sua própria igreja onde ela congregava, ela pede para aquele anjo voltar. Ele queria mostrar a igreja para o anjo. Só que quando o anjo chega em frente à igreja, o anjo disse: olha para dentro. Quando ela olha, é um cemitério. Ela disse: não, mas é a igreja, aqui é um cemitério. Deus começa a falar com ela, a levar ela em outros lugares. Deus começa a falar. Amados, igrejas que estão mortas, espirituais, somente aparência. Pessoas que não estão dando crédito à santificação, a obedecer a Deus. E Deus está mostrando para essa serva. E ela está relatando tudo que Deus mostrou para ela, querido. Mas antes de assistir esse vídeo e ouvir esse áudio, querido, você que ainda não é inscrito nesse canal, vai para cá, se inscreve no canal, aperta esse botãozinho vermelho e dê o seu like. Sua opinião é muito importante, seu comentário. E eu te convido agora, vamos ouvir esse áudio? Vem comigo. Eu sonhei que eu estava em frente a um prédio, que eu morei em Santos, porque eu sou de Santos, né? Então esse prédio eu já não estou mais, eu morei ali há um tempo atrás, e eu estava ali na frente daquele prédio, num dia lindo, na calçada ali, em frente ao portão, e de repente eu sinto que algo vinha vindo do meu lado direito, e quando eu viro para olhar, eu vi que era um anjo, e ele já me pegava assim, quando eu olhei já estava em cima já. Ele me pegava e subia voando comigo. E estávamos bem alto voando quando de repente eu olhava para baixo e eu via a igreja a qual eu congregava, a Assembleia de Deus, que é um prédio de 9 andares, com uma nave muito grande, né? E aí eu apontava, né, para o anjo e falava: olha ali a minha igreja, a qual eu congrego. Eu gostaria muito que você voltasse, eu falava para ele. Vamos voltar, eu quero te mostrar a minha igreja. E o anjo prontamente voltava comigo e nós ficávamos pairando em frente à nave da igreja. Ficávamos no ar assim, pairando. E o anjo olhou para mim seriamente e disse mentalmente para mim: olhe para dentro desta igreja. Quando eu olhava para dentro da igreja, eu ficava assim, chocada. Eu via um cemitério com muitos túmulos, muitos túmulos. E era só cemitério mesmo, era só túmulos que eu via ali, eu não via uma alma viva ali dentro. E eu ficava chocada, eu falava: meu Deus, mas aqui é uma igreja. Aí eu olhava para ele mentalmente falando: mas aqui é um cemitério? Eu ficava confusa. Aí ele olhava seriamente para mim, como se ele tivesse assim, ou um sentimento muito ruim de estar ali na frente. Ele disse: vamos-nos daqui. Sabe, como se ele sentisse algeriza de ficar ali na frente. Então nós saímos voando de novo, subíamos, né? E voávamos muito e de repente aterrissávamos num deserto. Um deserto muito, muito, muito extenso. E íamos andando, ele segurava na minha mão como se fosse uma princesa. E muito sorridente para mim, um anjo lindo, lindo, lindo. Com um sorriso muito lindo para mim o tempo todo, enquanto conversávamos mentalmente. De repente, estava um sol causticante naquele deserto. E de repente, ele falava para mim: olhe para lá. Quando eu olhava onde ele apontava, eu via algumas irmãs. Elas estavam orando com o rosto na areia. Prostradas, né? E a única parte que eu via do corpo daquelas irmãs eram as suas mãos. As suas mãos que estavam ali cobrindo, né? Do lado do seu rosto. Todas elas. E não tinham muitas irmãs, tá? Eram poucas irmãs, como se fossem umas 10, 15 irmãs ali orando.
E o Senhor me fazia observar que as vestes daquelas irmãs não tinham nenhuma abertura, nenhuma. Eram umas vestes totalmente longas, fechadas, e as suas parte de cima tinha o punho, né, nas suas blusas, tinha aquele punho fechado, e era totalmente fechada a sua roupa. E em cima da roupa delas havia um véu muito, muito longo que acompanhava o comprimento das suas vestes. E esse véu que elas usavam era um véu de tecido, de pano mesmo, não era véu como esse véu, sabe, transparente que a cristã do Brasil usa, não. Era véu mesmo que cobria toda o seu corpo, a sua roupa. E ali elas clamavam a Deus, e eu pensava, meu Deus, neste sol causticante, né? Do jeito que elas estavam ali, né? Com o rosto naquela areia e totalmente cheia de roupas. E ali, quando o anjo ouvia meu pensamento, ele apontava para cima e dizia para mim, olhe para o alto. E quando eu olhava para o alto, eu via nuvens que vinham dançando sobre aquelas irmãs, na direção delas, né? Aquelas nuvens vinham e se juntavam e faziam aquela sombra. E aí eu pensava, nossa, é o refrigério. Aí o anjo respondia mentalmente também, sim, é o refrigério. E ele apontava para cima, irmão Rafael, para o céu, e ele dizia, bem alto, é assim que ele quer. E quando ele acabava de falar, é assim que ele quer, apontando para o céu, ele dizia para mim, agora eu vou te levar para um outro lugar. E quando eu ia perguntar que lugar, nós já estávamos neste lugar. E neste lugar, eu percebia, era um espaço muito amplo, totalmente fechado, mas que não tinha nem portas e nem janelas. Mas dentro deste local tinha uma luz muito forte, e eu via anjos voando para todo lado ali. Anjos voavam para todos os lados ali, e eu maravilhada vendo aquilo. E esse anjo que me acompanhava o tempo todo, do meu lado, ele ouvia o meu pensamento quando eu dizia assim no meu pensamento, ó Senhor, que vontade de voar. Eu sempre tive vontade de voar, desde pequena. Às vezes a minha mãe tinha que ficar preocupada olhando, sabe, quando eu estava brincando, eu tinha mania de subir no muro, assim, e fingir que eu ia voar, sabe? E minha mãe, ei, porque a gente às vezes via nos desenhos, né? Pessoas voando, né? Então criança sabe como é que é, né? Quer fazer igual. Então a minha mãe sempre, a janela da cozinha da minha mãe, quando eu era pequena, dava de frente ao quintal. E ela ficava às vezes lavando louça ali, mas observando as nossas brincadeiras, né? Porque eu sempre tive essa vontade de voar. E eu subia nos lugares altos fingindo que ia voar assim, sabe? E eu falava nesse sonho ali, no meu pensamento, vendo aqueles anjos, né? Voando. Eu falava, meu Deus, ó Senhor, que vontade de voar. E o anjo ouvindo me respondia, aquele anjo que estava comigo, eles todo sorridente para mim, ele dizia, mas você vai voar. E ali eu me alegrava muito com aquilo. Eu via até que tinha os anjos que estavam voando, eles estavam um pouco tímidos com a minha presença ali, né? Eu sentia isso. Eles davam aquele sorrisinho para mim com muita timidez e continuavam voando. E foi uma cena assim tremenda que eu vi. E acordei. A partir daí o Senhor me revelou ainda algumas coisas, né? Sobre o que ia acontecer comigo no futuro. E aí eu acordei e fiquei meditando nesse sonho maravilhoso, né? Da parte de Deus. Que me fez refletir muito e observar muito as pregações, né? Que nós não vemos pregações desse tipo mais. Que devemos estar prontos, que devemos estar em santidade, que devemos observar as nossas vestes, enfim, a gente não vê isso, é por isso que a igreja está como está, do jeito que a gente está vendo, né? O mundo entrou na igreja de uma tal maneira que nós vemos mais o mundo na igreja do que as coisas de Deus, né? Sendo manifestadas. Embora o Senhor tenha dito em muitas revelações aí que já não está mais nessas igrejas onde a vaidade predominou e as pessoas já estão se portando como o mundo e se vestindo como o mundo, né? Usando tudo aquilo que o Senhor detesta, as maquiagens que o Senhor chama de máscaras, né, do diabo. Os cabelos tingidos, né, cortados, o véu, né, que o Senhor não chama de cabelo, ele chama de véu. As vestes que deveriam estar louvando a Deus, né, honrando ao Senhor, estão desonrando a Deus. Então é por isso que o anjo, ele sentia aquele mal-estar de estar ali na frente
daquela igreja, né, junto comigo, e eu entendo tudo perfeitamente agora, né. Então, irmãos, nós vemos que o arrebatamento se aproxima e é necessário que estejamos realmente prontos para isso, para que não pereçamos, porque o Senhor diz que junto com ele virá a destruição. O Senhor vem arrebatar a igreja e ao mesmo tempo vai estar acontecendo uma destruição no mundo. E para que nós não pereçamos com essa destruição, enganados, achando que estamos prontos para o arrebatamento, que nós possamos estar realmente prontos para receber, né? Eu não sei que palavra posso usar, porque é uma bênção gloriosa, maravilhosa, além daquilo que possamos imaginar. E seria muito triste, né? Será muito triste se as pessoas não estiverem da maneira que o Senhor exige que estejamos. É por isso que o Senhor tem dito: preparai-vos, santificai-vos, arrependei-vos, porque eu estou voltando. E muitas vezes, muitas pessoas que estão recebendo esse tipo de revelação da volta do Senhor, elas não estão se prestando atenção que é com elas que o Senhor está falando primeiro, né? Porque nós temos que nos dar conta que toda revelação que vem para nós é primeiramente para nós, né? Para que possamos estar preparados e depois passar para os outros a revelação, para aqueles que não estiverem prontos, que possam estar rapidamente se atualizando naquilo que o Senhor exige de nós. Realmente a gente via até os homens, né? Como o rapaz que me ganhou para Jesus, que veio ao meu encontro, viajou 6 horas, amando de Deus. O Senhor disse para ele: arrume as tuas malas, porque eu vou te levar até uma escolhida minha. E ele veio parar exatamente aonde eu estava. E ali o Senhor falou comigo através dele, e esse moço estava totalmente composto. Eu reparei isso nele. Ele usava por baixo da camisa de manga comprida uma camiseta, e ele sempre andava assim. E ele vinha uma vez por semana de Cananéia para me evangelizar, até que quando ele viu que eu estava pronta, ele parou de vir, né, até Santos, e ele começou a me enviar cartas, né? A gente começou a se comunicar por cartas e realmente esse moço me ganhou para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.